Vamos lá, no vídeo 2, eu quero que vocês percebam que comparar, analisar e tirar conclusões sobre o Criador de todas as coisas não é traição, é crescimento. Até determinado ponto, você, como uma criança, aceita tudo que seus pais dizem. O que seus pais disserem, está dito. Ou seja, os seus pais são os deuses. Você não vê imperfeição neles. Num determinado ponto, você já vê que eles erram, que falham, que não sabem de tudo, que não vão te dar todas as respostas, que não vão salvar você, embora te amem profundamente. Isso chama-se adolescência. Quando você está na maturidade, que você já passa pelas dificuldades, tem que vencê-las, tem que ser bem-sucedido e começa a colocar seus filhos no mundo, você entende exatamente qual é a posição do Criador. Porque você ama seus filhos, você alimenta seus filhos. Tem até uma passagem na Bíblia, e agora eu fico mais à vontade aqui para falar de Bíblia, porque estamos falando sem religião. É a Bíblia lida e analisada como um livro importante, um livro histórico importante. Tem uma passagem na Bíblia em que Jesus diz: vocês, sendo imperfeitos, tendo seus filhos fome, não dão pedra, dão pão, o que dirá o Pai? Mais ou menos assim, porque eu estou falando realmente de coisas, de uma visão, de coisas que já li há muito tempo. Eu leio a Bíblia desde 18 anos, então eu me lembro de muitas partes. Mas aqui, esse Criador parece da pedra. Você vai ver as desigualdades humanas, eu já coloquei em alguns vídeos, que é culpa do humano. Sim, é culpa do humano. É culpa de um negativo nele que ele parece ter prazer em ter. Mas se olharmos sobre outro ângulo, parece que o Criador também tem prazer no negativo que é. Então eu passei a ver muitos filmes, muitos vídeos, alguns comentários, livros, eu leio livros. Von Däniken, por exemplo, eram os deuses astronautas, eu li em 73, não esqueço a data, porque ela foi marcante. Quando você é exposto a coisas que sempre você quis saber e não tinha ninguém para responder. As pessoas respondiam: por que é assim? Porque Deus quis assim. Quando eu sabia que deveria ter uma resposta melhor. Então, Von Däniken, filmes de ficção científica, as fontes, livros de ficção científica, como Yarmo, por exemplo, que foi um livro que me marcou muito, numa sociedade onde você era o que você queria ser, sem nenhum julgamento, e o quão difícil foi para uma habitante desse planeta ir prestar serviço em outro, onde as coisas eram bem competitivas, né? Já não era um mundo mais de paz, onde você evoluía de bem consigo mesmo. Depois passei a ver vídeos que a internet abriu e comecei a ver vídeos da década de 90, do início dos anos 2000, de uma forma científica, e eu gosto muito disso. Então aqui eu vou citar algumas fontes que a Amazofia eu recomendo, eu vou colocar na descrição do vídeo o link da Amazofia para que vocês que gostam de conhecimento científico possam se informar ali. Porque, na verdade, gente, tudo o que está posto já
na humanidade pode ser: eu vi, mas não sei o que vi; eu ouvi, mas não entendi, ou foi assim que eu entendi; eu imagino que seja assim; eu acho que eu falei com Deus, eu não sei. Então, tudo é muito achismo, mas tudo ali tem um componente de verdade. Até mesmo as lendas tem alguma coisa ali. Se você investigar, você vai encontrar. E é isso que a gente faz quando lê esses livros, assiste esses filmes e assiste esses vídeos. Sempre analisando quem está falando. Aquela história de quem conta um conto aumenta um ponto é verdadeira. Então, eu pesquisei muito na Amazofia, porque aqueles vídeos eram científicos e eu podia entender o que acontecia ali. E ficou guardado. E agora, há pouco tempo, o Jean-Val Elan começou a colocar que Deus era bem negativo. Deus não era bonzinho. Retratando aquele Deus do Velho Testamento. E eu achei que ele estava falando de extraterrestres mesmo, materiais descendo ao planeta para explorar as coisas que eles quisessem explorar, para levar para o planeta deles. Meio assim como nós estamos querendo fazer em Marte e na Lua, não é? Colocar nossos pezinhos lá para explorar o que tem lá para o nosso bel prazer. Então, eu olhei assim, achei que ele estava falando desse Deus material, os Anunnaki, melhor dizendo, né? Aqueles que desceram do céu. Eu já tinha lido, já tinha visto esses Anunnakis em Ezequiel e Isaías. Tem muitos profetas antigos que tiveram contatos com essa gente. Não tiveram contato com Deus, foram com extraterrestres. Já tinha lido o livro de Zacarias Sitchin e o livro de Enoque, que tenho até hoje no pendrive, os dois livros, que de vez em quando eu dou uma olhada, eu pesquiso. Gosto muito da coisa que mata a cobra e mostra o pau. Foi com esse pau que eu matei a cobra. Coisas, sabe, científicas que não ficam muito na viagem. Então, achei que ele estava falando sobre isso, sobre esse Deus Anunnaki. Mas não. Ele, conforme eu fui vendo, conforme ele foi aparecendo, que ele aparecia muito raramente, eu ouvi pelo menos a primeira vez no programa do Jô, aquele de entrevista dele. Então, quando ele começou a falar sobre esse Deus, eu achei, mas conforme ele foi postando vídeos e livros, e tem alguns até que são grátis, que estão 0,800 na Amazon, eu realmente criei uma resistência. Bem, eu não gosto daquele Deus lá do passado, e sei muito bem que ele tem CPF, tem digital, se duvidar sangra como eu, entendeu? É um Deus assim meio... Os deuses do Olimpo já são deuses que não morrem, aí a coisa fica diferente, né? Então ficou mesmo na coisa das lendas, as lendas nórdicas, celtas, as asiáticas, as hindus, né? Krishna, Shiva, são seres de outro plano realmente, mas não extraterrestres. Mas como foi minha surpresa, quando eu criei resistência, porque de repente aquele Deus que eu via cheio de defeitos, ele estava falando do Deus de Jesus Cristo. E o Deus de Jesus Cristo é amor. Como é que ele poderia dizer que não é amor, é doente, é egoísta, não pensa em ninguém, não crê em ninguém? Mas como eu nunca fecho a porta, vou contar no outro vídeo o que eu penso.